Fala, meu povo, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Primeiramente, um ótimo dia para você. Eu espero que venha estar tudo bem contigo. E nesse momento, graças ao Senhor, estamos em mais um tempo que veio da parte do Senhor esse nome que se chama Hora do Encontro. O momento a qual nós teremos juntos um encontro com Cristo. E quando eu falo desse encontro, eu digo na palavra, porque a Bíblia diz que aquele que é a palavra habitou no meio de nós. Essa palavra estava com Deus. Depois, se você quiser dar uma lida lá em João 1, a partir do verso de número 1, vai explicar bem sobre isso. E uma das coisas que me chama muito atenção nesse texto é que sempre vai falar, né, e ele vai deixar evidente a questão da palavra. Quem é a palavra? A palavra é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi ele quem disse isso. Então ele é o caminho, ele é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem nos libertará da escravidão, quem nos libertará de demônios, quem nos ajudará, quem nos curará será Jesus. Amém? Nesse momento, eu gostaria de compartilhar uma mensagem, uma palavra com você, um devocional rápido, breve, para abençoar o seu dia. E eu peço que você venha prestar atenção. Antes de tudo, vamos fazer uma oração, dedicar a nossa vida, colocar o nosso coração nas mãos de Deus, a nossa mente, as nossas ansiedades, todas as inseguranças da vida nas mãos de Jesus, porque somente Ele pode operar, somente Ele pode fazer. E que debaixo desse entendimento a gente possa fazer essa oração juntos. E eu creio que conhecendo Jesus, se relacionando com Cristo, elevando os nossos pensamentos nele, nós iremos obter uma vida nova, teremos uma vida diferente, uma vida abençoada. Jesus ele não promete uma vida boa a qual você não terá mais problemas. Entenda uma coisa, agora os problemas que você tem, você passará ao lado de Cristo. E em Jesus a Bíblia diz que somos mais do que vencedores. Independente da luta que você está passando, independente da guerra que você está enfrentando, em nome de Jesus compreenda nesse momento, você é mais do que vencedor. Entregue as rédeas na mão de Cristo, porque Ele conduzirá a sua vida da melhor forma. Amém? Hoje eu tenho uma palavra para o seu coração, ela se encontra em Números 21, no verso de número 8. Vou estar lendo aqui para vocês e a gente vai debater um pouquinho, conversar um pouquinho sobre essa mensagem. Eu tenho toda a certeza que será uma bênção e será um divisor de águas na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Como eu falei para vocês, Números 21, na verdade a partir do verso de número 4, perdão. Vamos lá. A serpente de bronze. Partiram eles do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram da terra do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Olha que forte isso, né? Que falta de entendimento de Israel. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor para que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente, coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. E glória a Deus por isso. Aleluia. Uma das coisas mais importantes na nossa vida é a gente entender na palavra, na Bíblia, que tudo
aquilo que é simbólico e Deus utiliza aponta para Jesus, né? Essa serpente de bronze nesse poste está falando de Jesus. E eu vou estar explicando e pregando essa palavra aqui. Amém? A Bíblia vai dizer algo muito importante para nós lá em 2 Reis, capítulo de número 18, verso 3 e 4, vai falar sobre o rei Ezequias. A Bíblia diz que o rei Ezequias, ele faz tudo que o Senhor aprova. Ele destrói os altares idólatras, ele destrói a serpente de bronze que foi colocada no poste, cujo nome era Neustã. Olha que tremendo isso. E ali, mais ou menos no final do versículo 4, vai estar escrito que o povo de Israel começou a queimar incenso para essa serpente. E essa serpente começou a se tornar um ídolo, né? E uma das primeiras coisas que a gente tem que entender é que Deus não compartilha a glória dele com ninguém. Nós temos que tomar um cuidado na nossa vida, por isso que temos que buscar o Senhor, falar com Ele todos os dias, ter um relacionamento forte, bom e saudável com Cristo, para que a gente não venha idolatrar, para que a gente não venha trocar a glória de Deus por coisas que Deus ou meios que Deus usou para nos abençoar. Eu creio que você já recebeu uma palavra do Senhor. Eu creio que Deus já operou algo na sua vida. Não adore o meio, não adore o caminho, não adore o que Deus usou para te abençoar. Adore o abençoador. Adore somente a Deus. Isso é mandamento. Adore somente ao Senhor. A Bíblia vai dizer para nós que aquele que idolatra, aquele que muda, aquele que troca, aquele que rende glória a outro Deus é uma pessoa desprezível. Deus, ele odeia isso. Por quê? Deus, ele já se revelou nas nossas vidas. Deus, ele se revelou na palavra. E a gente compreende que aqui esse livro, que é o best-seller no mundo inteiro, ele é capaz de transformar as nossas vidas. Deus se manifesta através dessa palavra. Então, o que eu estou querendo dizer para você é que há muito poder no que aqui está escrito. E se você aplicar na sua vida, você verá Deus agindo em você, através de você e mudando a sua história. Amém? Então, o que eu estou querendo dizer para você aqui nesse momento é que é necessário seguir o que Deus ele pede para nós. A obediência é um princípio do cristão. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós recebemos bênçãos. Nós alegramos o Senhor, colocamos um sorriso no rosto dele, eu tenho toda certeza disso. Quando nós vivemos uma vida que agrada ao Senhor, carregamos um bom testemunho. E esse testemunho que não somos hipócritas, que não somos pessoas que falam uma coisa e fazem outras, é onde tem poder. Por quê? A partir do momento que você vive uma vida que agrada a Deus, a partir do momento que você faz o que a Bíblia diz para você fazer, a partir do momento que você faz aquilo que o Senhor pediu para você, eu garanto para você, você vai ver pessoas seguindo o seu exemplo e você começa a se tornar alguém que aponta para o caminho. A honra, a glória, aquilo que é para o Senhor nunca será para você. Você é apenas um instrumento usado pelo Senhor, onde Deus fluirá por ti, porque esse é o desejo dele. A Bíblia não são, ela não é contos. A Bíblia não é uma história. Por mais que aqui contenha histórias, mas são histórias que têm poder para nos transformar. Mas o que eu estou querendo dizer aqui para você é que não é apenas histórias contadas. Aqui há poder de Deus. Paulo, ele fala algo para nós que eu levo isso para a vida.
O evangelho é poder de Deus. Isso é muito forte. Isso é muito forte. A palavra evangelho significa boas novas. Deus tem boas novas através desse livro para você. Se você aplicar o que está escrito aqui, você terá uma vida abençoada e uma vida que levará outras pessoas a Cristo. E por conta disso, você estará alegrando o Senhor. Você foi comissionado. Existe uma palavra e um propósito sobre a sua vida. E que você venha entender nesse dia que Deus ele tem pressa na sua vida. Se posicione, estabeleça os seus pés e se fundamente. Coloque a sua fundação, perdão a expressão aqui que me faltou palavra, mas se fundamente, sabe? Tenha a sua fundação em Cristo Jesus. A Bíblia diz, né? Ela dá um exemplo para nós de algo muito prático, de um homem que construiu a sua casa sobre a areia e um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E isso é muito forte. Fala sobre duas pessoas, uma construiu sobre a areia e a outra sobre a rocha. E a Bíblia diz que veio o vento, veio a tempestade, veio coisas externas e aquela casa que estava construída sobre a areia caiu, ela foi destruída. Mas a casa que estava sobre a rocha prevaleceu. E eu declaro em nome de Jesus, desde já, você está na rocha. Jesus está batendo na porta do seu coração e está dizendo: ei filho, ei filha, construa a sua casa em mim, construa a sua vida em mim, porque eu sou inabalável, eu sou a fundação que você precisa, eu sou o alicerce que você necessita, porque pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir o que quiser. A Bíblia diz para nós sobre a palmeira. A palmeira ela balança para a esquerda, ela balança para a direita, mas ela não cai. Ela é uma planta, ela é uma árvore, né? Muito resistente. Ela não cai com facilidade. E a Bíblia diz para nós que nós iremos florescer como a palmeira. O que eu tô querendo dizer aqui para você é que Deus vai fazer na sua vida, mas primeiro você precisa entregar a sua vida. Você precisa depositar sua confiança e não da boca para fora, mas na totalidade daquilo que você é. É entregar totalmente o seu coração para Deus. É você ter uma vida separada e santificada ao Senhor. Por mais foi um pouco redundante aqui, porque a palavra santificação significa separação. Então, uma vida santificada a Deus é uma vida separada a Deus. Então, o que eu estou querendo dizer para você é que é necessário você colocar a sua expectativa, a sua vida, a sua fé, entregar todo o seu ser a Jesus. Porque é nessa questão que ele vai perdoar todos os seus pecados. É, é nessa ação que ele vai te cercar por detrás e pela frente. É nessa ação que ele terá a totalidade da sua vida. E você terá uma vida abençoada. Terá problemas? Sim. Todo mundo vai ter problemas enquanto vida existir, enquanto vida tiver, vai ter problemas para a gente resolver. Mas lembre-se, em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. E voltando um pouco para a questão da serpente, a Bíblia diz que aquele que era mordido pela serpente, quando olhasse para aquela serpente de bronze que estava naquele poste, era curado. Entenda algo. Jesus foi aquele que carregou o pecado de toda a humanidade. Ele foi o ser humano top, usando uma linguagem aqui urbana, né? Vamos dizer. Mas Jesus foi o suprassumo do ser humano. Não que ele era maior do que nós,
Ele ama tanto a gente que se fez como a gente, para que ele pudesse, lá em Romanos 8,3 está escrito isso, usar a justiça, promulgar a justiça e condenar o pecado na carne. Olha que tremendo isso, perdão aqui a falta de dicção, mas Jesus, ele morreu na cruz para que a gente pudesse ter perdão. Então é aceitando Cristo como o único e suficiente Salvador que nós recebemos vida nova, uma vida limpa, um recomeço. Amém? Então o que eu estou querendo dizer aqui para você é que Jesus na cruz, quando nós olhamos para ele, e eu não estou falando de maneira física aqui agora, porque a Bíblia nos orienta, não tem imagens, né? A Bíblia diz para nós que nós não possamos, que a gente não pode ter em nossas residências, né, imagens do céu, da terra, quadrúpedes. Tá lá em Romanos 1 isso, depois você dá uma lida. E o que eu tô querendo dizer aqui para você é que olhando para Jesus você é curado. Não importa a serpente que te picou, não importa o que foi inoculado em você. Mesmo que você tenha sofrido a picada da serpente, é olhando para Jesus que você será curado. A serpente, ela é representada como o diabo. E o diabo, ele quer fazer a gente pecar. A única arma de Satanás é a persuasão. Essa é a arma do diabo. Você pode ver durante a palavra, durante a Bíblia, se a gente pegar e ler de uma maneira bem cirúrgica, assim, bem precisa, iremos ver o inimigo atacando pessoas. E o diabo, ele sempre chega com uma promessa estranha, num tempo esquisito, e ele chega com algo meio. Eu acho que a palavra mesmo aqui, sendo até redundante mais uma vez, é estranho. Mas ele chega de uma maneira estranha. E ele inoculou em nós o pecado, entende? E nós precisamos do antídoto. E o antídoto é Cristo. Quando nós olhamos para Ele, quando nós recebemos Ele nas nossas vidas, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, recebemos cura. Amém? Que Deus venha abençoar o seu dia, que possamos, em nome de Jesus, não só crer, mas praticar a palavra do Senhor. E eu desejo todas as sortes de bênção sobre você. Vamos estar orando nesse momento, entregando a nossa vida para Jesus, porque o Senhor, ele é bom, o Senhor, ele é fiel, e eu creio que nada irá nos faltar, pois Ele é o nosso pastor. Amém? Vamos estar orando nesse momento. Pai, eu te agradeço. Te agradeço por cada vida, te agradeço por cada pessoa que está escutando, Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, essa oração e essa palavra. Visita, Senhor, o coração dessa vida. Cerque, Pai, essa pessoa, e não só essa pessoa, mas também a casa dela. Toma a direção, Senhor, dessa vida, desse rapaz, dessa moça, dessa senhora, desse senhor, Pai. Visita, Senhor, as inseguranças. Visita até mesmo a saúde, Pai. Eu repreendo toda, Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, doença dos ossos, Pai. Eu repreendo em nome de Jesus, Senhor, todo o agir do diabo, Pai. Eu repreendo, Senhor, meu Deus, meu Pai, o laço do passarinheiro e a peste perniciosa. E, Senhor, o Senhor nos disse que aos seus anjos daria ordem ao nosso respeito para nos guardarem. Então, Pai, que os seus anjos, Pai, possam nos guardar, Pai. Que a tua presença, Senhor, venha nos estabelecer e que teu Santo Espírito, Senhor, que é o nosso guia, o nosso consolador e aquele que nos ensina todas as coisas, Pai, que ele possa, Senhor, a partir de hoje, em nome de Jesus, Senhor, nos estabelecer dia após dia na rocha. Eu te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. Um grande dia para você, um dia abençoado. Um abraço. Eu tenho toda certeza que você irá vencer. Um beijo
e fique com Deus.